como que a gente faz? Isso é uma questão filosófica que eu tô propondo aqui pro senhor. Como que a gente consegue medir a moralidade dos juízes? Tem como? Como que a gente consegue saber esse tipo de coisa? Veja só, Júnior, esse artigo, né, que ele está disponível na internet. Sim, eu vou deixar o link. Pode procurar. Nesse artigo, eu abordo exatamente essa questão da dificuldade do juiz para buscar essa posição justa, né? Porque, como eu digo no artigo, o juiz ouve um lado da história, depois ele ouve o outro lado. Então, ele tem, no mínimo, para começar, ele tem duas versões, não é? Ele tem acusação e defesa, ele tem autor e réu, requerente e requerido. É razoável imaginar que nenhuma dessas duas versões ela é completamente fiel aos fatos. Sim. Porque, como dizia o meu professor Raimundo Bezerra Falcão, lá do mestrado da Universidade Federal do Ceará, o advogado, ele precisa ter a habilidade de contar uma história conforme os interesses dele, sem deixar transparecer muito, porque ele tem que convencer. E se você transparece muito o interesse, você acaba não atingindo esse objetivo. Sim. Mas é claro que é uma versão entregue por alguém parcial, né? Do outro lado, o que é que você tem? Outro profissional com a habilidade mais ou menos do mesmo padrão para contar a mesma história de um outro ponto de vista. Um outro ponto de vista. Esse não é? E o juiz provavelmente não vai aceitar 100% de uma nem de outra, vai criar uma terceira versão. Ora, ele vai criar uma terceira versão a partir do raciocínio dele, das provas que estiverem nos autos, mas ele vai ser influenciado por toda a história de vida dele. Condição social, as coisas que ele leu, não é? Tudo o que formou a consciência dele. Então, é difícil eu considero quase impossível. Sim, é uma questão filosófica, como eu falei, filosófica, é difícil, né? A gente poder medir, como que a gente fala assim, esse juiz ele é moral, ele agiu com moralidade, como que a gente mede Exatamente. Isso, né? Se você, tem até um outro artigo, que eu não sei se ainda está na internet, porque eu acho que eu incluí num livro, chamado A Dança da Verdade, onde eu faço uma alegoria, onde as dançarinas vão mostrando as diversas versões de um mesmo fato. Então, é difícil. A verdade é algo que é muito difícil de alcançar. Como eu sempre digo, o fato só existe no momento em que acontece. Um segundo depois, não tem mais fato. Você tem versões sobre aquele fato, não é? Então, é uma questão realmente filosófica profunda. Sim. No caso do juiz, ele ainda tem que procurar uma norma jurídica que se adeque àquele fato, não é? Então, se ele não estiver realmente imbuído de fazer justiça, se ele estiver imbuído de fazer justiça, o risco de ele cometer um erro e causar uma distorção é muito grande. Se ele não estiver imbuído, então com certeza ele vai errar mesmo. Pois né? É muito difícil esse controle da moralidade. Sim, eu sempre penso, eu tento, quando eu tenho algumas questões desse jeito, eu tento ir lá atrás e pensar assim, olha, vamos ver aqui. Concurso público, por exemplo, o senhor descreveu bem as fases do concurso, só que eu percebo que os concursos públicos, eles preparam a pessoa mais capacitada, né, teoricamente, para determinado caso. Mas eles não se preocupam, pelo menos eu sinto isso, com a questão do dom. Se essa pessoa que está passando o concurso, ela tem de fato dom para exercer essa profissão da forma correta que ela deve exercer. Por exemplo, né, concurso para polícia. Às vezes tem policial que passa a pessoa passa no concurso e não sabe nem o que vai enfrentar na frente. Ela está passando, pensando exatamente só no dinheiro. No salário. Ela não sabe que ela vai ter que correr atrás de bandido, ela não sabe que ela vai ter que trocar tiro, ou não pensa nisso. E quando tá lá dentro, acaba se tornando um mau profissional. Então, verdade. O senhor acha que teria alguma forma, dentro do questão do meio público, do concurso, alguma forma de medir isso, de saber o dom da pessoa, se a pessoa tem o dom para exercer aquilo ali mesmo? Olha, eu acho
praticamente impossível Isso, né? fazer essa medição já no nível do concurso. Porque quem tem que fazer, Júnior, essa medição é a pessoa. Sabe? Perfeito. Quem tem que fazer é você, na hora de escolher a sua carreira. Bom senso, né? Ter o bom senso. Não é? Se você é alguém, você deu o exemplo da polícia, se você é alguém que se sente à vontade manuseando uma arma, se você é alguém que quer algo que se expõe a um risco maior, você vai se sentir seguro, né? Para fazer um concurso Para essa área, né? para essa área. Por exemplo, quando eu Né? antes de me graduar em gestão de serviços jurídicos e notariais, eu estava estudando para concurso público. Mas desde o começo eu parei e pensei assim: ó, qual é a área que eu mais me identifico? Uhum. Eu não vou. Na época tinha concurso para polícia, eu falei, eu não quero ser policial, não, né? Eu já imaginava à frente. Porque eu via um monte de funcionário público. Você chega nesses órgãos públicos e o pessoal às vezes tá ali mal-humorado, te trata mal. Eu percebo assim, nossa, a pessoa passou no concurso e às vezes ela nem queria estar aqui. Passou só pela questão do salário. Eu não quero isso pra mim, eu pensei. Falei, se eu for passar num concurso, eu for estudar é porque eu quero mesmo atuar nessa área. E aí, desde o início, eu já decidi. Eu quero ir pro judiciário ou pro legislativo. É um dos dois. É esses dois que eu quero. E aí eu foquei, né? Fiz o concurso do Ministério Público da União. Na época, fiz o concurso ali da Câmara Legislativa, do DF também. Só que depois que eu entrei na graduação em si, eu me apaixonei pela área. E o resto é história. Mas desde o começo, eu sempre tive essa visão. E eu percebo que, infelizmente, o pessoal não pensa assim. Eles pensam mais na questão do dinheiro. Só que o pessoal precisa compreender que depois que você passar, você vai ficar anos nessa profissão. Exato. Não é só o dinheiro que Exatamente. Né? O dinheiro é bom? É claro que é bom. É muito bom ter uma certa estabilidade, né? O emprego público, ele lhe dá dois tipos de estabilidade. A estabilidade propriamente dita, você dificilmente vai ser demitido. Sim. E essa estabilidade financeira, que você não vai ficar rico, mas também não vai passar dificuldade, necessidade. Sim. Né? Então essa estabilidade atrai muita gente. Mas já que atrai, eu acho que a pessoa deve pelo menos procurar uma carreira com a qual ela se identifique. Sim.